Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de contabilidade para Polícia Federal. Vamos embora, vamos para a tela? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje aí para vocês. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre um ponto que está no edital, que é conta e plano de contas, beleza? O que vem a ser conta, galera? Conta, eu disse a vocês, que é o nome dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos e obrigações e de resultado. Então, como eu já expliquei a vocês, tá? Isso aqui a gente vai ficar frisando, né? Não é ser repetitivo, é porque a gente precisa realmente entender isso aqui. Nós temos duas demonstrações contábeis que são as nossas principais demonstrações. Uma é o balanço patrimonial, que tem as contas de ativo, passivo e PL, que são as nossas contas chamadas de contas patrimoniais, beleza? Então são os componentes patrimoniais. E temos a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que apura as receitas e as despesas, galera. Tá? Então, cada elemento, por exemplo, caixa é uma conta patrimonial, uma conta lado ativo. Fornecedores é uma conta patrimonial lado passivo. Capital social é uma conta patrimonial lado PL. Reserva, sempre que você ouvir falar reserva, você tem que saber que é uma conta também integrante do patrimônio líquido. Você vai se familiarizando com o nome das contas conforme a gente vai avançando na disciplina, tá? Isso demanda um certo tempo. E receitas e despesas são contas lá da DRE que você também vai conhecendo quando a gente falar principalmente da parte de lançamentos contábeis e quando a gente vai avançando. Como eu digo sempre a vocês, contabilidade é uma ciência que ela é muito tem uma interconexão muito grande. Então você só vai conseguir, a gente vai falar algumas coisas aqui que você vai ver melhor lá na frente, outras você já viu, outras você vai ver agora e assim por diante. Os conteúdos eles se misturam bastante, beleza? Então cada componente patrimonial que você utiliza para registrar os valores são chamados aí de conta, tá? Então olha só como que o CESP já cobrou isso em prova. Conta é o conjunto de levantamentos que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social, exprimindo em geral sua grandeza monetária. Vamos olhar fato por fato aqui, frase por frase dessa questão. Frase por frase não, né? Parte por parte, assim melhor dizendo. Conta é o conjunto de levantamentos. Então, como assim é o conjunto de levantamentos? Quando você vai olhar, por exemplo, a conta caixa, caixa não tem somente uma movimentação. Você não faz no exercício social inteiro, que é no período de um ano, apenas um pagamento, apenas um recebimento. Não. Você tem uma série de acontecimentos que afetam a conta caixa. Por isso, conta é o conjunto de levantamentos. Então, são vários lançamentos que você faz, tá? Que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social. Ou seja, você vai olhar lá, por exemplo, caixa, é o quanto aquela empresa ela tem de dinheiro naquela data que você está reportando, beleza? Então, que reflete um elemento ou componente de um patrimônio social. E quando está falando assim de patrimônio social, você não está falando que é um patrimônio social, um patrimônio que tem por objetivo social, atividades sociais. Não, social vem de sociedade. Então, patrimônio social aqui, essa questão quer dizer, e muitos alunos, eles indagam esse ponto aqui, significa que é o patrimônio da sociedade. Então, isso aqui está correto, exprimindo, em geral, sua grandeza monetária. Também está correto, porque você vai falar, ó, você tem aqui no caixa tanto, você tem tanto na sua conta bancos, você tem tanto de dívida com fornecedores, e assim por diante, beleza? Então, item correto, o CESP ele gosta bastante. Tá? O CESP tem várias questões abordando esse conceito de contas e, de forma geral, eles são bastante genéricos. Você tem que aprender a doutrina cespiana aí para poder ir conforme a música, né? Esse item aqui, você não pode ficar procurando muito pelo em ovo, beleza? É a questão número 2. Define-se conta um instrumento de registro contábil que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Esse item, eu acho que até nós comentamos na primeira aula, e ele também está correto, tá? Então, conta é um instrumento de registro contábil, correto? Porque você tem lá, por exemplo, a conta caixa. Você vai lançar as entradas e saídas de caixa na conta caixa, né? Que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Então, vamos supor
que lá atrás você entrou com um processo na justiça e você ganhou isso agora. Então, o fato gerador desse acontecimento foi lá atrás. Então, você teve um acontecimento lá atrás e ele está se realizando agora. Ou então você fez uma venda à vista, né? A conta caixa vai registrar o valor que está entrando ali na hora. E, né, realização futura significa que é algo que vai acontecer lá na frente, beleza? Então, isso aqui também está correto, beleza? E agora, você precisa sair do conceito de conta individual e ir para o conceito de plano de contas, que é um conceito um tanto quanto mais amplo. O que é o plano de contas, galera? Plano de contas é o conjunto de todas as contas existentes dentro de uma entidade para uniformizar os registros contábeis. Então é muito importante que você saiba que plano de contas são todas as contas que existem dentro de uma entidade, tá? Isso aqui é importante que você saiba. É importante que você saiba que cada entidade tem o seu próprio plano de contas. Então, se você pegar, por exemplo, entidades lá, empresas na bolsa como Klabin, Suzano, Petrobras, Vale, são todas que trabalham aí no setor de commodity, mas cada um trabalha em uma área diferente, né? Então, elas têm contas totalmente diferentes. Se você pegar essas de outras empresas do setor de varejo, como Marisa, C&A, Lojas Renner, Riachuelo e assim por diante, são empresas que têm planos de contas esses semelhantes, diferentemente das primeiras ali, né, que trabalhavam com commodities. Então, plano de contas é o conjunto de todas as contas que uma entidade tem para uniformizar os seus registros contábeis, beleza? Esse é o objetivo do plano de contas. É importante, olha lá, uma questão aí para a gente resolver. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade e da adaptação, tanto quanto possível, à exigência dos agentes externos, tá? Então é exatamente isso. O plano de conta ele vai estabelecer norma de conduta, ele vai meio que uniformizar os registros contábeis. Vejam que é uma questão bastante teórica. Então, um dos objetivos é estabelecer normas de conduta para o registro de operações na entidade. Ou seja, você está falando, teve um lançamento aqui, uma venda a prazo, vai lançar na conta clientes. Você comprou mercadoria a prazo, você vai lançar na conta fornecedores. Por meio de atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade, ou seja, essas contas elas têm que estar no padrão aí que se exige da contabilidade, e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Então, às vezes, o CFC exige que você utilize essa conta aqui, né? Por exemplo, duplicata descontada, ela tem que estar registrada no passivo e não como uma retificadora do ativo e assim por diante, beleza? Portanto, esse item aqui, ele está correto. Vejam que são todas questões um tanto quanto mais aí que divagam. O importante é você saber a essência e aí o resto você vai resolvendo aí na intuição, tá bom? Porque não existe um único conceito ou um conceito legislativo sobre o que vem a ser contas, sistema de contas, etc. Tá bom? Por isso você tem que saber meio que a noção. Conta é o elemento ali, o registro de cada elemento, e plano de contas é uma coisa mais ampla. Vejam só, o plano de contas é importante que você saiba, isso aqui é uma lição que a gente tira do livro do mestre Osni Moura Ribeiro, tá? O plano de contas, ele é dividido da seguinte forma. O plano de contas ele é dividido em elenco ou rol de contas. Em que mais? Em manual de contas e também em modelos de demonstrações contábeis padronizadas, beleza? Então, assim que é dividido
o nosso plano de contas. O plano de contas ele é dividido nessas 3 formas. O que é o elenco ou rol de contas? O elenco ou rol de contas ele é a relação de contas que vão ser utilizadas para registrar os fatos contábeis. Então, o elenco ou o rol de contas, ele vai ter aqui a intitulação, ou seja, o nome da rubrica contábil que você vai utilizar e um código aí para cada conta. Por exemplo, esse aqui, ó, exemplo de elenco de contas. Você tem aqui no ativo, ativo circulante, disponibilidades, caixa, adiantamento, blá, blá, blá. Então você tem cada conta aqui explicando, né? O elenco ou rol de contas, ele fala quais são as contas que estão à disposição daquela entidade para que ela possa utilizar. Então ele só elenca quais são as contas que você tem à disposição ali para que você possa utilizar, tá bom? Você vai ter uma relação de diversas contas. Agora, o que é o manual de contas? O manual de contas ele tem informações que são mais detalhadas. São informações mais detalhadas, tá? Então, vejam só, eles servem aí como um guia. Por quê? Ele pode ter explicações, né? Também aí para falar sobre cada uma das contas. Ele tem aí, por exemplo, conta caixa. O que você vai lançar na conta caixa? Conta bancos. O que você vai lançar na conta bancos? E assim por diante, beleza? Então, o elenco de contas ou rol de contas, ele é um tanto quanto mais seco. Você só tem a conta ali, a classificação, fala se ela é sintético-analítica, o código, etc. São informações mais restritas. O manual de contas, ele tem, além das contas, ele tem a explicação para quando que você vai utilizar cada uma delas. E o modelo das demonstrações contábeis padronizadas é um modelo básico aí de demonstrações que a empresa pode se utilizar, beleza? Então, vamos ver como é que isso cai. Ó, elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil de suas operações. Está errado, né? Por que errado? Porque elenco de contas e plano de contas não são sinônimos, tá? Então, item errado. O elenco de contas, ele faz parte do plano de contas. O plano de contas é o conceito mais genérico e o elenco ele é uma especificidade aí dentro, beleza? Próxima questão. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Então vejam, o rol de contas é um dos elementos do plano de contas. Opa, correto. E vejam, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Isso aí ele está se referindo ao plano de contas, beleza? Então, item correto. Item correto. Questão 6. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Então, o plano de contas, ele tem os elementos necessários para registrar as operações? Tem. E essas operações, elas podem sofrer variações de uma empresa para outra? Podem. Portanto, item correto também. Item corretíssimo, beleza? Então, ok, isso aqui era o que era importante você saber aí sobre o conceito de conta e plano de conta, tá bom? Então, conta você tem que saber que é como você registra cada um dos componentes patrimoniais e de resultado, ativo, passivo, PL, receita e despesa, e você precisa saber também que o conceito de plano de contas, ele é genérico, né? O plano de contas, ele abrange ali o elenco ou rol de contas, o manual de contas e o modelo das demonstrações contábeis. Elenco ou rol de contas, plano de contas é o conceito genérico, é o conjunto de todas as contas que a entidade utiliza para fazer os seus lançamentos. Elenco ou rol de contas é cada conta com o seu código para que a pessoa, o contabilista e os responsáveis saibam o que utilizar. Manual é um pouco mais explicativo e o modelo das demonstrações contábeis é o modelo que a entidade tem como base ali para fazer as suas demonstrações, tá bom? E agora vamos voltar a falar um pouquinho do método das partidas dobradas.